Norris venceu o GP do Brasil de forma completamente dominante no último domingo, e por conta disso ele abriu 24 pontos de vantagem para o Oscar Piastri no campeonato de pilotos, que, por outro lado, teve uma corrida péssima. O Oscar Piastri teve uma corrida para se esquecer por conta daquele incidente onde ele leva uma punição de 10 segundos pelo toque que ele dá em cima do Kimi Antonelli, que acaba fazendo tocar em cima do Leclerc, e faz com que o Leclerc abandone a corrida. Muita gente achou que foi justo, mas ao mesmo tempo muita gente achou que não foi justo. Agora, merecendo ou não é essa discussão do vídeo aqui, isso fez com que ele não conseguisse ter uma boa prova, terminando ali fora do top 3, fora do pódio, mesmo tendo ficado em segundo lugar em boa parte da corrida, e viu a distância para o Lando Norris aumentar ainda mais. Por outro lado, o outro piloto que, mesmo fazendo uma corrida brilhante, viu a distância para o Lando aumentar também, foi o Max Verstappen, que por conta da péssima classificação larga da pit lane, troca várias das peças do carro e faz uma corrida sensacional para remar e terminar em terceiro lugar ali nas voltas finais, ainda brigando pela P2, como foi no México. Claro que no México ele não larga da pit lane, mas chegando ali brigando pelo P2 no finalzinho da corrida e não conseguindo também, terminando mais uma vez em terceiro lugar por uma grande defesa do Kimi Antonelli. E por conta disso ele fica a 49 pontos de distância do Lando Norris no campeonato mundial. Com isso, o Lando Norris está com uma mão e meia na taça. Ele tem uma grande vantagem indo para as 3 corridas que faltam, mais uma corrida sprint. Só que ainda não está garantido, não é uma certeza de que o Norris vai ser campeão. E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, quais são os cenários para que o Norris possa ser campeão mundial e também para que o Piastri ou Verstappen ainda possam alcançar o Lando. Então a gente vai falar primeiro das situações que dão o título pro Norris, e a gente já vai tirar a primeira pergunta do caminho. O Norris pode ser campeão em Las Vegas? Ainda não. Bem em resumo, se o Norris vencer o GP de Las Vegas, por exemplo, e o Piastri não pontuar, isso faria com que a diferença dos dois ficasse em 49 pontos, o que não seria o suficiente para dar o título para o Norris, considerando que ainda tem 58 pontos em disputa após Las Vegas. E nesse cenário, o melhor resultado para o Verstappen em Las Vegas ainda seria o segundo lugar, o que levaria a pontuação dele para 359, mas ainda ficaria 7 pontos atrás do Piastri. Ou seja, se o Norris vence a corrida, o Piastri não completa ela, não faz nenhum ponto, e o Verstappen chega em segundo, que faria ele ainda ficar atrás do Piastri na tabela geral, ainda não é o suficiente para declarar o Lando Norris como campeão mundial, porque faltam 58 pontos. Se o Norris abandona na sprint do Qatar, no Qatar, em Abu Dhabi, ainda existe o cenário para que ele perca esse título mundial. Então qual é o cenário mais próximo que o Norris pode ser campeão mundial? Assim como no ano passado, na sprint do Qatar. Se a situação que a gente acabou de descrever se concretizar, o Norris só precisaria superar o Piastri por 2 pontos na corrida sprint do Qatar para garantir o título. Ou seja, nesse cenário, se ele chegar em 7º lugar na sprint do Qatar, independente do resultado dos outros, ele já venceria, porque o Piastri não faria 2 pontos a mais do que o Norris. Mas isso aqui é um cenário muito específico de que pilotos abandonam e de que o Norris termina na frente. Qual que é o cenário mais realista que a gente tem que enxergar pro Lando Norris ser campeão? Como ele é o líder do campeonato, ele só depende dele mesmo. E o número mágico aqui para ele ser campeão é 60. Se ele fizer 60 pontos, não existe forma nenhuma, nem do Piastri, nem do Verstappen chegarem nele. Basicamente, se em 3 finais de semana, considerando uma corrida sprint no meio, ele fizer 60 pontos ao todo, independente do resultado do Oscar e do Verstappen, ele já garantiria o caneco. E você também pode garantir a sua caneca da GoCase. A GoCase está com várias promoções nesse mês de novembro, por conta da Go Black, com vários produtos muito mais baratos. E aí você tem garrafa, capinha para celular, copo térmico, todos com vários descontos, incluindo os itens da coleção Ayrton Senna, que são itens licenciados oficiais e que você também pode personalizar colocando seu nome neles. Agora, além de tudo isso, você pode garantir descontos exclusivos usando o cupom CLUBEF1 para compras acima de R$ 99,00, vem com descontos a mais, além dos que você já está tendo por conta da Go Black. Ou seja, se você comprar uma das garrafas Go Fresh, por exemplo, você já vai ganhar um desconto extra se aplicar o cupom CLUBEF1. Então não deixa de dar uma olhada, porque tem vários itens sensacionais que você pode personalizar para deixar do jeito que você quiser, de automobilismo e também da coleção licenciada do Senna. O link vai estar aqui no comentário fixado para você dar uma olhada. Não deixa de perder as promoções da Go Black, da GoCase. Então muito obrigado, GoCase, pelo apoio aqui no clube. Agora bora voltar pro vídeo. A gente já entendeu as condições pro Lando Norris ser campeão, agora vamos entender o que o Verstappen precisa fazer para tentar ganhar esse título. Depois da classificação do GP do Brasil, o Verstappen até disse que os torcedores dele podiam esquecer de qualquer chance de título. Ele disse para Sky Sports F1, depois da corrida, que ainda vai tentar de tudo até o final da temporada para conseguir alguns bons momentos e tentar vencer algumas corridas, e é para isso que ele tá
ali. Agora, apesar da situação dele ser bem difícil, no passado a gente já teve alguns pilotos que superaram umas margens bem significativas para conquistar o título de Fórmula 1, mesmo quando parecia impossível. O melhor exemplo disso é 2007, quando o Raikkonen, que estava pilotando pela Ferrari, estava 17 pontos de diferença para o Lewis Hamilton na McLaren, faltando 2 corridas para o fim, naquela época que a vitória valia 10 pontos. Só que o Hamilton foi lá e abandonou no Grande Prêmio da China, um dos maiores erros da carreira dele, e só conseguiu terminar em 7º lugar no GP do Brasil por conta de alguns problemas mecânicos. E o Raikkonen aproveitou, venceu as 2 corridas e garantiu o título. Se o Max Verstappen conseguir vencer todas as corridas que faltam, ele vai para 424 pontos, o que significa que o Norris não pode fazer 35 pontos. Se ele terminar pelo menos em terceiro em todas as corridas, isso sem contar a sprint do Qatar, ele já tiraria o Verstappen de uma chance de título. Então a grande esperança da Red Bull é que, especialmente no GP de Las Vegas, algumas equipes como Mercedes e Ferrari realmente estejam boas o suficiente para bater de frente e tirar esse pódio do Norris. Considerando o cenário que o Verstappen vença o GP de Las Vegas com o Norris em segundo e o Piastri não pontue, por exemplo, isso ia dar uma vantagem de 42 pontos pro Lando Norris ainda na liderança, o que já ia impedir o Lando de ser campeão na sprint do Qatar. Porque mesmo que ele vencesse a corrida ainda no cenário que o Verstappen e o Piastri não pontuam, ele ia abrir 50 pontos de diferença, o que nesse cenário que o Verstappen venceu o GP de Las Vegas não seria suficiente para dar o título para ele. Porque se o Verstappen vence o GP do Qatar e vence o GP de Abu Dhabi com o Lando Norris não completando nenhuma dessas 2 corridas, nesse cenário o Verstappen teria mais vitórias que o Lando Norris no critério de desempate, então ele conseguiria ser campeão mundial. Agora, mesmo que o Norris vença o GP de Las Vegas e o Verstappen termine em segundo, não é impossível do Max ganhar esse título. Mas ele ainda precisaria terminar pelo menos em segundo lugar em Las Vegas para chegar no Qatar com 56 pontos de diferença. O que basicamente significa que ele precisaria vencer tanto o GP do Qatar quanto o GP de Abu Dhabi, terminar pelo menos em segundo lugar na sprint, e nesse cenário o Norris só poderia somar 1 ponto nos GPs de Abu Dhabi, Qatar e na sprint do Qatar. Ou seja, é basicamente impossível. Se o Norris vencer o GP de Las Vegas, mesmo que o Verstappen chegue em segundo e tenha ainda uma possibilidade de título, a probabilidade é muito baixa, então o Verstappen precisa terminar na frente do Norris, de preferência vencendo a corrida. Só que a gente não pode se esquecer que ainda tem o Piastri na equação. E entre ele e o Verstappen, o Piastri é quem tem a melhor chance ainda. Só que é complicado porque não depende 100% dele. Durante o GP do Brasil ele foi questionado sobre o verdadeiro Oscar, o que aconteceu com ele, e ele disse que não acha que o verdadeiro Oscar tenha desaparecido. Foram apenas finais de semana difíceis, com algumas lições a serem aprendidas ao longo do caminho. E ele sente que nos finais de semana ficou satisfeito consigo mesmo por ter tentado executar o melhor que pôde, e no final das contas tentar elevar o seu próprio desempenho é o mais importante. Agora, falando em termos práticos, o que exatamente o Oscar Piastri precisa fazer para vencer o Lando Norris no campeonato? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo não é tão fácil de conseguir. Durante esses próximos 3 finais de semana, ele precisa fazer mais de 25 pontos que o Lando Norris. Considerando então o cenário que ele vence todas as corridas, as 3 etapas mais a corrida sprint, ele somaria 83 pontos, o que deixaria ele com um total de 449 pontos. Nesse cenário, o Lando pode somar só até 59 pontos, o que basicamente significa que ele terminou em segundo nas 3 corridas e pegou um 4º lugar no sprint, que dá 5 pontos, totalizando então 59. E isso faria com que o Piastri fosse campeão pelo critério de desempate, já que ele teria mais vitórias na temporada. Num cenário, por exemplo, que o Piastri vence só as 3 corridas e não pontua na sprint, por exemplo, ele faria 75 pontos, tendo um total de 441. Nesse cenário, o Lando só pode somar até 51 pontos. Se somar 52 ou mais, o Piastri não passa. Ou seja, a situação do Piastri é mais fácil do que a do Verstappen, mas ainda exige que ele vença corridas. Ele precisa vencer, porque ele precisa somar ao todo nesses 3 finais de semana 25 pontos a mais do que o Lando Norris. Então a situação do Oscar é bem complicada também, e ele tem que torcer para fazer uma grande corrida em Las Vegas e torcer para as outras equipes como Mercedes e Ferrari se classificarem entre ele e o Lando Norris para que o Lando faça o mínimo de pontos possíveis. Se o Oscar vence, por exemplo, o GP de Las Vegas e o Lando não tem uma boa corrida, termina, vamos dizer, numa 5ª colocação, numa 6ª posição, existe um cenário muito mais real para o Oscar desde que ele vença todas as corridas finais. O fato é que a situação tá muito difícil pro Verstappen e pro Piastri alcançarem o Lando. Se ele fizer o arroz com feijão e se ele não tiver nenhum problema, ninguém tirar ele da corrida, ele não tiver nenhum problema de motor, como aconteceu na Holanda, pra mim, o veredito final é que o Lando Norris vai ser o campeão mundial de 2025. E eu, Fred, acredito que seja muito difícil desses dois alcançarem o Lando por conta do quão específicas tem que ser as condições para chegarem lá.
Mas a gente tá falando de Fórmula 1, tudo muda de uma corrida para outra, e como aconteceu em 2007, a gente pode ter um campeonato que mude completamente, faltando só 2 corridas pro fim. Então nunca dá pra descartar a possibilidade, mas falando de favoritismo, tá totalmente no colo do Lando Norris, e ele vem com tudo pra vencer o Campeonato Mundial de 2025. Mas aí tá, quais são as chances de cada um dos pilotos de vencer o Campeonato Mundial agora em 2025? Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí na caixa de comentários. Eu também quero deixar aquele lembrete que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma forma simbólica, uma forma totalmente opcional, mas que ajuda muito a poder fazer todos esses vídeos aqui. E aquele lembrete rápido para você não esquecer de conferir a Go Black que tá rolando na Go Case, o link tá aqui no comentário fixado. Vai lá olhar, tem várias promoções legais de diversos tipos de produtos com qualidade e ainda com várias promoções rolando por conta da Go Black. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.